vivo. Espera um pouco. Oi, boa noite. Espera que a galera dá o alô aqui. Estamos chamando os seguidores para ver seu vídeo. Tô aqui no aguardo, gente. Eu sempre fico em dúvida, mesmo que entre aqui ao vivo, eu sempre fico em dúvida. Enquanto as pessoas, enquanto vocês não aparecem, eu fico em dúvida se realmente a live está no ar, se está tudo legal, se está tudo ok. Gente, boa noite para vocês. Se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok, se vocês estão me vendo, por favor, aí dê o seu alô, o alô de vocês, digam ok, porque geralmente acontece alguns problemas, a gente fala, às vezes cai. No meu caso, eu acho que está no ar, enquanto na verdade não está no ar. Mesmo que apareça não aqui ao vivo, eu fico com essa dúvida. Oi, gente, cheguei! Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus amores. Aí sim, vocês apareceram aqui e está no ar agora. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Negão, um beijão da maga para vocês. Professora Valdilene já está aqui dando o alô dela. Daqui a pouco, professora Valdilene vai entrar no ar. Muito obrigada pela participação de vocês e desde já quero pedir licença, como sempre, quero agradecer a Papai do Céu, quero agradecer minha mãe, eu quero agradecer a vocês que estão aqui presentes nesta live. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. E como sempre quero começar com a reflexão que diz o seguinte: enquanto a espécie humana não amar de verdade seu próximo, essa consciência nunca existirá. Essa reflexão é da querida ativista cultural Sueli, que iria estar hoje aqui. Esse pensamento é de Sueli. Sueli, um beijão da maga para vocês. Ela não pode estar aqui hoje devido a questões superiores. Ela fez com que ela não viesse participar desta live. Sueli, desde já, um beijão da maga para você e muito obrigada, tá certo? A gente terá outras oportunidades. Quero mandar aqui um beijo para o blog acho que é da blog da Prima, acho que é isso. Um beijão da maga para você, meu amor. Muito obrigada pela sua participação, tá certo? Muito obrigada, Josefa. Muito obrigada. Gente, Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro comemora-se o Dia da Consciência Negra, também conhecido como Dia Nacional de Zumbi ou Dia de Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares foi um dos grandes líderes negros do Brasil, que lutou contra a escravidão, que lutou contra esse sistema escravocrata. Ele nasceu em 1655 e morreu em 20 de novembro de 1695. O dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, coincide justamente com a morte de Zumbi dos Palmares. E segundo a história, Zumbi dos Palmares foi um dos maiores líderes contra a escravidão, e ele foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares. Eu fazendo uma pesquisa, nas fontes que eu encontrei, e sua cabeça foi exposta em praça pública. E uma dessas fontes que eu encontrei, inclusive, eu quero mandar um beijão aqui para professora Cíntia Cecília, professora de História, que eu estava com uma dúvida aonde especificamente a cabeça de Zumbi dos Palmares foi colocada exposta. O fato é que foi colocada exposta numa praça pública no estado de Pernambuco. E uma fonte que eu encontrei dizia que a cabeça de Zumbi dos Palmares foi colocada exposta
em Olinda, em praça pública. E a outra fonte que eu pesquisei diz que a cabeça de Zumbi dos Palmares tinha sido colocada, exposta, em frente à Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo, que fica em Recife, no Pernambuco. Mas como história tem essas controvérsias, dependendo da fonte, você pode encontrar informações diferentes, mas o importante é que a cabeça de Zumbi dos Palmares, desse grande líder contra a escravidão, foi colocada em praça pública no estado de Pernambuco. Eu estava com essa dúvida para trazer a informação certa para vocês, mas a professora Cíntia, ela me deu essa orientação. Quando a gente é assim, não sabe de fato, com exatidão, porque a história tem muitas fontes abertas, né? Traz esse leque de fontes, e cada fonte que a gente pesquisa é uma informação diferente. Então, professora Cíntia, muito obrigada pela sua colaboração, por me orientar, tá certo? E, gente, quero mandar um alô aqui para minha nega, Catiane. Eu quero agradecer a professora Cíntia. Eu já agradeci, ela foi uma das colaboradoras que tirou essa dúvida. Muito obrigado. Eu quero agradecer a intelectual Catiane Camilo. Muito obrigada, que foi uma das colaboradoras para essa live. Muito obrigada mesmo. Eu quero mandar um alô também para Ferreirinha. Muito obrigada, gente. Um beijão da maga para você, Ferreirinha. Gente, a Lei Federal 10.639 de 2003, que foi promulgada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criou o Dia Nacional da Consciência Negra, que é justamente nesse dia 20 de novembro. Essa data foi inserida no calendário escolar, né, que obriga a temática História e Cultura Afro-Brasileira para serem trabalhadas dentro das escolas. Mas essa data só foi realmente declarada oficial nacional pela Lei 12.519 de 10 de novembro de 2011, que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, pela ex-presidente Dilma Rousseff. Eu agora quero chamar isso um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de história. Se vocês querem saber um pouquinho mais de história de Zumbi dos Palmares, vai lá, pesquisa na internet, mas pesquisa, gente, fontes confiáveis, tá certo? Não dá para acreditar em todas as fontes que aparecem por aí, porque tem fontes que vão querer desconstruir essa imagem de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um grande defensor da causa do movimento negro. Procura fontes confiáveis para saber um pouco mais da história de Zumbi dos Palmares, né? E o que a professora Cíntia ela repassou para mim, e que eu aprendi também, é porque não há muito, as fontes não falam muito da história de Zumbi dos Palmares, se fala muito pouco, tá certo? Então, nem tudo que a gente vai pesquisar na internet a gente pode acreditar, tá? A gente precisa validar as informações, tá certo? Então procure fontes confiáveis e saiba um pouco mais da história de Zumbi dos Palmares. Rosiberi Oliveira, um beijão da maga para você. Josefa Luar, a violência que busca destruir os corpos vem de muito tempo em nosso país. Zumbi dos Palmares, Tiradentes são exemplos. Realmente, os grandes líderes que lutaram pela causa em defesa da igualdade, a história, a gente vê aí nos livros de histórias, eles foram realmente martirizados, eles foram mortos, enfim, eles sofreram muito pela nossa causa. Mas é isso, viva o movimento negro, viva os negros deste país, viva os negros deste mundo. Professora Valdilene, vou chamar você agora, meu amor. Vou chamar agora a professora Valdilene para fazer uma transmissão ao vivo. Professora Valdilene, estamos aguardando aqui agora a professora Valdilene entrar no ar. Muito obrigado, aguardando Valdilene Silva ao vivo. Vamos aqui aguardar a professora Valdilene. Professora Valdilene, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter recebido o meu convite, e não seria você uma pessoa mais
do que bem convidada para estar aqui, vou falar assim, para falar sobre esse Dia Nacional da Consciência Negra. Porque nada melhor do que uma pessoa negra para, de fato, falar de forma, como eu posso dizer, falar com clareza, falar com convicção do que realmente sente na pele. Porque só quem realmente sabe é quem passa na pele. Professora Valdilene, a Leninha, muito obrigada. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Silvia Barretos com você. É humilde, mas de grande relevância, tá bom? Muito obrigado, o espaço é totalmente seu, meu amor. Olá, Silvia, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Então, que eu puder colaborar aqui, né, com os meus conhecimentos, humildes conhecimentos, né? Mas eu, como uma cidadã, estou sempre tentando, né, me informar, me atualizar. Então, que eu puder ajudar, estou disponível. Boa noite a todos. Muito obrigado, meu amor. E professora, vou lhe chamar de professora Valdilene. Professora, uma das questões, né, que eu até perguntei a você, na visão de professora, na ótica de professora, é o que realmente lhe incomoda nesse dia da consciência negra. O que é que precisa ser mudado dentro da escola, dentro da educação, quando se fala, professora, em dia da consciência negra? Então, Silvia, ao meu ver, né, o que mais me incomoda é esse dia ser trabalhado apenas um dia, uma data comemorativa com uma pintura apenas, entendeu? Então, nós vemos assim muito nas escolas, os professores trabalham simplesmente como uma pintura, com um vídeo, com a música, não tem, não é realmente não interage esse tema com outras questões sociais, não é um trabalho, como eu sou professora de educação infantil, né, Fundamental 1, não trabalho com uma sequência didática, não é trabalho com uma semana, de um mês. Então, o que mais me incomoda é isso, é simplesmente lembrar, hoje é dia da consciência negra, vamos procurar um desenho. Então, isso é o que mais me incomoda, né? Então, deveria ser mudado essa postura do educador, principalmente da escola também, né? Juntamente com a escola. Porque como você citou, né? A Lei 10.639, ela dá toda a diretriz na educação afro-brasileira, né? Mas também houve uma adequação com relação aos indígenas. Então, quando adequou essa lei, juntou com a problemática dos indígenas, então existe uma outra lei, como fosse uma mudança, né? Da Lei 11.645 de 2018. Então, agregou a questão indígena nessa lei. Então, é essa lei, essas diretrizes, o que deve ser mudado? A própria escola, né, trabalhar, colocar essas diretrizes dentro do projeto político-pedagógico da escola. Ser um trabalho desde o começo do ano. Entendeu? É um direito do aluno trabalhar com as questões sociais, raciais. Existem alunos negros e brancos desde o primeiro dia de aula, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto da escola, mas tendo dentro do projeto político-pedagógico, né, essa forma de valorizar, de respeitar a população negra. Na verdade, a escola deveria cumprir com a lei, entendeu? Isso é uma mudança necessária. Permita-me fazer uma colocação pessoal. Eu mesma, quando eu era criança, os professores podem até ter trabalhado, sim, o Dia da Consciência Negra dentro das escolas. Mas, assim, eu não lembro, Também não lembro. assim, com ser trabalhada esse Dia da Consciência Negra com mais ênfase, com mais destaque, né? Porque geralmente é visto mais uma questão simbólica. Hoje é o Dia da Consciência Negra. E o que há por trás disso? Trabalhar mais o significado, o sentido. O que é o Dia da Consciência Negra? O que foi o Dia da Consciência Negra? Isso representa o quê?
que movimento, por que existe o Dia da Consciência Negra, para a gente começar a entender melhor o Dia da Consciência Negra, que foi um movimento super importante, que a gente sabe, como eu posso dizer assim, eu posso dizer de libertação mesmo, de direitos, brigar pela igualdade, né? Exatamente. E para se ter os direitos hoje, muitas pessoas, a gente sabe, a gente está falando aqui da voltada à consciência negra para as pessoas. Muitas pessoas tiveram direitos de várias lutas, de vários movimentos que veio de muitos anos atrás, né? Então, É verdade. isso é muito importante ser trabalhado dentro das escolas. Não só o Dia da Consciência Negra, como a senhora mesma falou, pegar num papel, chegar lá e pintar belezinha bonito, mas explicar toda essa contextualização, o que é Pois a é. história de luta de um povo que foi completamente marginalizado, que foi sacrificado e que se sacrificaram também para que a geração de hoje tenha a liberdade, tenha a igualdade que se tenha hoje, que se Pois tenha esse é. direito de ir para uma escola, ter os direitos iguais. Eu Pois é, acho sim, que é isso. É. eu Então, acho que quando, desculpa. quando a escola justamente trabalha muito a questão cultural, uma apresentação cultural, capoeira, né? Então, não que não seja pertencente, não que não seja válido, mas aí é como simplificar, né, a contribuição do negro apenas com a questão cultural. E não é assim, né? A contribuição do negro para a história do Brasil, ela é imensa, ela está em todos os âmbitos, né? Então, cada professor, né, eu como trabalho com educação infantil, né, fundamental 1, tem uma visão, é uma forma de se trabalhar, mas o professor de literatura, de matemática, de física, de história, de geografia, ele tem materiais para trabalhar, se ele quiser trabalhar, de acordo com a sua disciplina. O negro, a população negra, ela contribuiu em todos os sentidos, né, da história. Então, é isso, como você está falando, né? Então, é simplificar apenas em uma apresentação. É como ver o negro apenas como a contribuição culinária da capoeira, do coco de roda, e olhe lá, né? Mas não vê essa questão das lutas, toda a contribuição como que isso é consciência negra, né? É você entender, compreender que, digamos, o livro de Dado diz que o negro veio da África trabalhar na cana-de-açúcar. Ele não veio da África. Ele foi trazido, ele foi amarrado, ele foi sequestrado de lá, trazido em navios negreiros, né? Toda uma história, todo um percurso, meses dentro do porão do navio, famílias foram estruturadas, né? Existiam pai, mãe, filhos, reinados, né? Então, tudo isso foi, então, acabou com isso. Então, essa consciência, quando a gente chega na escola, que diz que o negro veio da África para trabalhar na cana-de-açúcar, até parece que ele veio porque ele quis, né? E não é assim. Então, quando até a própria conotação que você fala, a própria palavra que você usa, você não está trabalhando a consciência negra, né? Você está, na verdade, colaborando com o preconceito, com o racismo, não é? A contribuição é enorme. Justamente. Catiane, ela disse justamente essa questão, ela disse que, falou aqui, que geralmente na escola dos filhos dela só se pinta. O Dia da Consciência Negra faz o trabalho e só se pinta. E eu acho que foi o Márcio Gomes, ele disse, o Dia da Consciência Negra deveria ser todos os dias. É essa a importância que a gente está dizendo, que tem que trazer para o dia a dia, não é só um dia chegar lá e pintar, né? Essa é a importância, tem que trazer isso para o dia a dia, valer de direito, né? Dizer assim, desculpa, fale. E não é assim, não é, eu estou falando que é uma omissão do professor, mas aí é uma omissão do próprio sistema educacional. A Secretaria de Educação, ela não capacita o professor para trabalhar essa temática na sala de aula, né? Vamos falar a verdade, não existe esse interesse. Então, quando não existe esse interesse, então há uma omissão do próprio sistema educacional, né? Então, há um descumprimento da própria lei por parte da própria sistema educacional, não é?
Eu acho que é de forma, eu acho que é de forma vertical, vem de cima para baixo, né? É esse Com certeza, sistema que não dá tanta importância, tanto merecimento como realmente deveria, né? com certeza. E às vezes o professor de fato quer trabalhar, como gostaria realmente de trabalhar dentro da educação, o Dia da Consciência Negra, mas é bloqueado por esse sistema porque cai fora, não, não pode agora, tá fora, o momento não é esse, mas faz parte da grade curricular que a gente Da sabe disso. A cultura. professora fala, a Exatamente. senhora melhor do que eu sabe dizer isso, né? E está dentro da grade, eu acho que é extracurricular, né? Esse professora. É um Sim, tema aí, sim. eu acho que é um extracurricular, está dentro da grade, não é isso? É isso mesmo. Mesmo também quando eu vou falar na visão, né, da educação infantil. Quando nós trabalhamos valores, né, como respeito, igualdade, amizade, então a gente trabalha todas essas questões, não é, com os nossos pequenos, com os nossos alunos, né? Então cada um do seu nível. Então temos N oportunidades de se trabalhar dentro da sala de aula essa temática. Entendeu, É a Cida? Josefa, ela está dizendo aqui, nós, professores negras, enfrentamos essa realidade no dia a dia. Com certeza. É uma barreira muito grande, entendeu? Entendeu? É uma barreira muito grande. Há uma barreira, particularmente, em se ver como a única ou das poucas negras dentro de uma escola, né? Você chegar para trabalhar dentro da escola, onde você percebe onde existe pouquíssimos negros trabalhando na escola como educador, então, educadora. Então, quando você tenta trabalhar essa temática, você realmente enfrenta uma certa barreira até para os próprios colegas, né? Então, tem muitas situações que os colegas não vão colaborar, vão olhar com o olho torto, achar que realmente não é oportunidade, não é o momento, entendeu? Até por falta mesmo de conhecimento na lei, né? Porque a gente, professor, não pode temer trabalhar essa temática, existe uma lei que nos garante, que é uma obrigação nossa trabalhar, né? Então, se a própria escola, a direção não aceitar, ou os próprios pais não compreenderem aquele trabalho, né? Então, a gente estamos resguardados pela lei, entendeu? Justamente. É, gente, eu fiz até aqui geralmente eu faço um cronograma, fiz um cronograma aqui para a gente seguir aqui. Eu acabo me É, perdendo no cronograma, mas coisa ao vivo, realmente, tudo acontece, né, professora? tudo acontece, com certeza. É tudo assim mesmo. E outra coisa, professora, vou trazer alguns casos que eu acho que a gente pode falar dessa questão da crescer, da pessoa crescer, que você falou na questão da criança, do trabalha com criança, essas coisas, né? E geralmente a criança que recebe a educação hoje, a criança que recebeu a educação no passado, como ela se comporta hoje dentro da escola, foi a educação que ela recebeu no passado. E a educação que ela vai receber hoje, isso vai refletir no futuro, né? E para É. casos que esses, como eu vou citar alguns casos recentes que aconteceu, casos racistas, infelizmente, que aconteceram, não venham porque é estrutural, né? Quando não se trabalha a consciência, a valorização, traz essa carga de um sistema, de uma cultura racista, preconceituosa, que já está empregado dentro da sociedade. E quando não se trabalha dentro da escola, acho que isso é o normal. Isso eu vou falar isso, não tá bom do jeito que tá, porque isso é normal. Então, para que casos, como por exemplo, a gente viu casos aí daquele jovem recentemente que foi humilhado, o caso do motoboy, o Matheus, que foi humilhado por um cidadão rico e branco, né? É Ele verdade. acha que só porque é rico, porque tem uma boa, estudou em escolas particulares, se acha superior por causa da cor da sua pele ou por causa do status social, como aconteceu agora há Uhum. pouco. E isso é educação.
uma mal educação. Eu acho que precisa ser reeducado, pessoas que pensam dessa forma. E a escola, ela tem uma grande dificuldade também de se trabalhar essa questão da reeducação, da educação, de mudar esse cotidiano, porque está muito empregado na sociedade, essa estrutura, esse racismo estrutural, que é o hábito, é a forma de falar, é a forma de se dirigir o outro que causa esse preconceito racista, que acaba marginalizando, que acaba trazendo esse isolamento social, infelizmente, né? E a gente teve um caso também, um dos casos mais que a nível mundial, que abalou, teve movimentos a níveis mundiais também, que foi o caso do George Floyd, o afro-norte-americano dos Estados Unidos, que foi morto, que parece que ele usou uma nota falsa para fazer a compra de um produto. Ele foi morto porque suspeitaram que ele tinha usado uma nota falsa para comprar um produto em um supermercado. Se fosse outra situação, se fosse uma pessoa branca, será que tinha recebido o mesmo tratamento que ele recebeu? Então, assim, é por isso que eu estou enfatizando, precisa ser trabalhada desde já as crianças dentro das escolas, para que no futuro elas sejam pessoas de mente aberta e aprendam a respeitar e que todo mundo, de fato, é igual. Não é isso, professora? É isso mesmo, Silvia. E também, como você falou, essa forma de representar o preconceito, né, ou discriminar o outro, eu também estava pesquisando hoje e uma doutora, na verdade uma física, né, uma negra, eu estava vendo toda uma matéria, e ela disse que foi ao supermercado comprar frutas. Então ela saiu simplesmente da sua casa, foi comprar frutas e encontrou um colega dela e falou com ela, né, assim, a gente fala com o outro no supermercado, assim, eleva um pouco a voz, e falou, doutora, uma senhora estava ao lado dela, olhou para ela de cima a baixo, simplesmente olhou, né? Então não é falar, não é só agir. O nosso olhar também reflete o nosso pensamento de preconceito. Então ela percebeu que aquele olhar estava duvidando, doutora? Como uma mulher negra é uma doutora, né? Não falou nada, apenas olhou. Então são essas questões, são esses gestos que a gente pratica no olhar, na fala, no simples comentário, né? Não precisa ser essas ações como você falou, né? Os casos extremos, mas uma simples fala, comentário, a gente percebe o preconceito que está, né, em cada um de nós, não é? Justamente. Então, por isso que nós temos que acolher, assim, observar como educador essas questões dos alunos. Não podemos achar que simplesmente rir do outro é uma bobagem, né? Ah, vai passar, quando crescer ele vai entender. Não é simplesmente assim, né? Na minha prática, eu trabalho com crianças com 12 anos, de 5 a 12 anos. Então, a gente percebe as ações preconceituosas, racistas, que eles trouxeram da escola, de casa, né? De casa. Ninguém nasce racista, né? A família, a forma como a família trata aquela pessoa, a criança aprende, ela reproduz o que observa dentro de casa, né? Os seus cuidadores, então ela reproduz na escola. Simplesmente, né? A criança de 5 anos de idade, 4 anos de idade, mal sabe falar, mas ela sabe tratar o coleguinha mal. Como é que ela aprendeu a tratar o coleguinha mal? Aprendeu com alguém, né? No seu convívio familiar. Ou social também, né? Porque ela não saiu da casa direto para a escola, né? Ela perpassou por vários outros ambientes, né? Então, a gente não pode observar isso, achar que é uma bobagem, achar que a criança vai crescer e vai entender. Ela não vai entender se na escola ela não for orientada de outra forma, né? A escola realmente exercer o seu papel de orientar a criança, de preparar ela para o mundo, de conscientizar, né? Então, voltamos à questão consciência negra, né? Então, mostrar para a criança, ou branca ou negra, que o Brasil é formado por pessoas de várias cores, né? O Brasil possui 54% da população negra,
no Brasil. Então, a maior população do Brasil ela é negra. Então, são essas informações que ela vai ouvindo, que ela vai uma história, ela vai conhecendo a verdadeira história, né? O negro não veio da África, ele veio trazido, escravizado. Então, são essas informações verdadeiras que tem que ser passada para a criança, como você falou, para que futuramente ela não possa reproduzir, né? Mude a consciência, ela tem realmente uma consciência, né, adequada. Chama-se de consciência negra. Todos esses conhecimentos que a pessoa passa a ter com relação à temática afro-brasileira. Entendeu? É verdade. E a senhora fez uma colocação, eu estava conversando com a minha amiga Catiane, que ela só faltou me bater, né? Porque a gente tocou justamente nessa questão que a senhora falou, que, de fato, e isso é verdade, não existe criança preconceituosa. Não existe criança preconceituosa. A criança não nasce preconceituosa. E uma dessas minhas colocações que eu fiz errada, né? Eu fiz a colocar assim, mas a criança já traz essa carga. Ela fez, não. A criança aprende. E aquilo ali, naquele momento, sabe, professora? Eu parei para refletir e disse, é verdade. Porque eu me lembro, eu sempre fui, isso é uma educação dentro da minha própria casa, que minha mãe me deu. Eu, como uma pessoa, eu digo que eu não sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa desprovida de recursos financeiros. Pessoa pobre é aquele de espírito, é aquele que não tem empatia, é aquela pessoa que não respeita, é aquela pessoa que não entende o sentimento dos outros. Eu sempre fui, agora isso trago comigo de natureza, uma pessoa muito bem de cabeça aberta. Eu sempre soube respeitar as pessoas, independente do que ela fosse ou de onde ela estivesse. Se ela estivesse no patamar menor do que eu, aquela pessoa é tão igual quanto eu. E não é a cor da sua pele que vai definir o que você é. Não é a frase que você coloca no status do seu WhatsApp, das suas redes sociais, que vai definir o seu caráter. Não é isso. A gente precisa quebrar isso, a gente precisa começar a modificar justamente desde cedo a cabeça. Eu acho interessante a cabeça mudar desde cedo a infância, essa mentalidade, né? O Japão trabalha desde cedo, traz uma... Eu admiro a cultura do Japão, porque ele trabalha realmente desde cedo, traz uma educação, como posso dizer, exemplar, né? E a gente precisa de uma educação mais intensa, mais forte neste sentido. Ô, professora, a senhora acha que ainda, quando se fala de consciência negra, existe uma resistência, um tabu por parte da sociedade? Com certeza, existe uma resistência, né? E essa resistência, ela vem justamente do preconceito, né? Então, se eu não valorizo algo, se eu acho algo desnecessário, eu não falo sobre ele. As pessoas assim, por que falar da consciência negra? Negro não é igual, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Só que as pessoas não percebem, como você falou no início, né? Quem sabe é quem passa na pele, né? Consigo ou com o próximo. Então, as pessoas acham que no Brasil não precisa falar, no Brasil, um país tão, né? Não existe não existe muita violência com relação ao negro. Acho que está tudo na paz, né? Aquele mito de a tal democracia racial, né? Miscigenação que o Brasil possui, não. Então, existe um tabu sim. Não, acho que não deve ser falado, que está tudo bom, está tudo beleza, né? E não é assim. Então, eu vejo que há um silenciamento. E esse silenciamento, na verdade, é falta de conhecimento histórico. Porque se o branco ou o negro, desde como nós estamos falando aqui, se nós, na nossa época, na sala de aula, estivéssemos tido essas orientações, né? Esse acesso ao conhecimento, à verdadeira história, a gente hoje seria adultos conscientes, né? Conscientes e saberia a necessidade de educar as crianças de hoje. Então, assim, os adultos acham que está tudo na paz, porque na infância deles não perceberam, não sentiram na pele, porque muitas situações de preconceito, ou de racismo, né?
ela é tão velada, né? Tão silenciosa que às vezes as pessoas nem percebem. E acha, não percebi, então não senti, então não ouve. Né? E não é assim. É necessário sim se trabalhar sim, porque existe pessoas morrendo, a maior população, se você vê quantas jovens morrem no Brasil por dia, a maioria é negro, não é? Você vê casos acontecendo como o caso do gerente do Carrefour, foi essa semana, não sei se vocês ouviram. Não, É, é, não. então, um gerente, eu não sei se as informações estão aqui, mas alguém pode, que tiver aqui na live, pode, se souber mais informações, pode colocar. Se eu estiver enganada, um casal chamou, estava no estabelecimento, não vou citar também o nome, porque aí Sei. chamou o gerente chegou, um rapaz negro, simplesmente ficaram indignados por esse rapaz ser o gerente do estabelecimento. Então, assim, hoje, esta semana, entendeu? Então, há uma necessidade de trabalhar com relação às questões raciais. Há uma necessidade enorme de trabalhar no Brasil. Então, ele era gerente do estabelecimento, foi chamado, foi solicitado, ele se apresentou, e a indignação do casal foi ele ser o gerente, como um gerente negro. Então, assim, a gente vê nos dias de hoje, Silvia, está acontecendo a todo momento, ainda acontece, né? E vai acontecer, né, muito mais se a gente não mudar, não arregaçar as mangas, não trabalhar as nossas crianças, né, para serem futuras pessoas conscientes, e os adultos de hoje também, porque assim, se nós nos tornamos preconceituosos, né, no seio da família, então essa família, então os adultos também precisam ser conscientizados. Sei, sem dúvida, porque a gente tem na mentalidade assim, né? Tem aquele ditado, as crianças são o futuro do Brasil, que são o futuro do Brasil, mas a gente não pode tirar a responsabilidade da gente como adulto, como pessoas adultas, e jogar nas crianças. Não é assim. Exatamente. A Porque eles já responsabilidade a estão gente não pode presentes, jogar. eles já estão presentes, né, no Brasil, então não vão ser o futuro. E a vivência deles até chegarem àquele futuro, eles já estão presentes. Eles precisam ser, né, educados de forma correta, precisam ter acesso à informação correta, ao conhecimento, ter trabalho com eles e os adultos com eles também, né? Na verdade, são todo mundo junto, o adulto e a criança. Desculpa aí te interromper, Justamente. não é, Desculpa. Silvia? Não, te interrompi. Eu só te interrompi. Então, esse é meu pensamento. Não é o futuro, não é o futuro. Não, o presente tem que ser trabalhado para que chegue ao futuro. Pois é, porque a gente vai ser, mas as crianças são o futuro do Brasil, que seja, mas se amanhã, se o futuro não tiver bom, a culpa vai ser de quem? Das crianças. Exatamente, é. Né? É. Eu sempre digo uma coisa: pessoas que já são preparadas, eu digo sempre, pessoas que entendem, pessoas que estão abertas ao conhecimento, sem julgamento, antes de conhecer, já são pessoas preparadas. A gente precisa cada dia mais nos lapidar para que a gente possa oferecer, né, e trabalhar essa situação da melhor forma possível. Eu tô olhando para aqui porque como eu sempre a hora é a live é 1 hora do Instagram, acabo passando. Eu tô hoje me policiando aqui para Oh, que essa live feche em 1 hora, professora. tá certo. E Vamos lá. a gente costuma ver, é engraçado, porque assim, essa questão de trabalhar a consciência, às vezes eu vejo muito, fulano de tal vai passando assim, ou alguém se sente ofendida porque falou assim, negra ou negro, eu, você, a pessoa se ofende com a própria cor dela quando alguém se chama de negra, mas gente, você tem que ter orgulho, é a cor da sua pele. Você tem que dizer, Oh, você tem que dizer com ênfase, com orgulho. Eu sou negra com muito orgulho. Eu sou negro com muito orgulho. Porque esse Brasil, este país, foram construídos pelos negros, pelas pessoas negras, que a gente sabe. Não sou professora de história, mas professores de histórias sabem muito bem disso. Nada mais do que os pesquisadores de história. A senhora é professora, sabe mais disso sim. mais do que eu, professor.
Sim, sim, Silvia, só que eu concordo com o que você está falando, né? Só que é muito difícil, quase impossível, uma pessoa, desde que ela nasceu, no convívio familiar, escolar, social, ser associada ao que não presta, ao feio, ao fedorento. Então, tudo que é ruim é associado ao negro, ao preto. Então, como você falou, às vezes as pessoas, você é negro, então se ofende. Eu não sou negro, eu não sou negro, eu sou, né, tem várias nomenclaturas. Essa questão na Mas aí, cabeça, é. mas aí essa pessoa, ela não foi orientada. É isso que nós estamos falando. Se a criança, se o ser humano, ela não for orientada, não for consciente do seu valor, da sua história, né, das suas contribuições no país. Então, por que que existem essas atitudes? Porque o negro é associado ao que não presta, ao que é errado, ao criminoso, entendeu? O cabelo é ruim, né? Então, assim, é muito difícil. Então, precisa. Onde é que, então, por isso que eu falo que é uma coisa que eu vejo muito necessário, trabalhar a autoestima da criança na escola, né? No ambiente escolar, a autoestima da escola. Então, na escola. Então, quando a criança ela se percebe bonita, valorizada, importante, ou o adulto, né, se percebe valorizado, bonito, importante, ele vai perceber que justamente, então quando alguém me fala, eu sou negra, eu sou negra, eu sei da minha consciência, eu tenho minha consciência, pertenço a uma família de negros, agricultores, sou neta de um quilombola da Caiana dos Crioulos, né, Caiana dos Crioulos de Alagoa Grande, meu avô nasceu lá, então é todo um conhecimento histórico, é uma consciência que eu tenho, mas muitos não têm. Então, assim, não vamos. É por isso que existe. Quando você não tem, Silvio, você não consegue perceber o seu valor. Então, quando É você. verdade. Né, então, é isso. Por isso que é necessário. As pessoas, às vezes, se machucam, se magoam por ser chamado de negro, mas não é porque ela. Como diz, o negro tem preconceito com sua própria cor. Não é assim. É toda uma estrutura que foi formada na cabeça daquele cidadão, na história, para ele se desvalorizar. Não associa o negro ao bom. Estamos agora. A lei é de 2000, a lei foi de 2008. Então, mesmo os movimentos sociais, o movimento negro já existem desde a década de 70, né? Mas aí é um processo ainda muito longo. Foram mais de 3 séculos, né, de escravidão no Brasil. Então, por exemplo, simplesmente dizer que o negro é descendente de escravo. Quem é que quer ser descendente de escravo? Né? Do povo assim, nós não somos descendentes de escravos, sim, mas nós somos descendentes do povo africano, reis, rainhas, existiam cidades, né? A contribuição do negro que veio para o Brasil, até as ferramentas que nós trabalhamos, a enxada, a foice, né? Ela foi contribuição do negro. Porque quando nós falamos assim, a África, na maioria das pessoas, Silvia, acha que a África é um país, né? E a África não é um país, é um continente composto por vários países, né? Então, assim, existe N, né, países naquele continente. Então, a contribuição é enorme, né? Pegue o seu celular agora, olha, quantos países tem no continente africano? Você vai esse país pertence ao continente africano? Tem pessoas hoje ainda ficam bestas em saber que a A, África não é um país, né? É um a continente. Então, riqueza, a riqueza riqueza, a pluralidade de cultura que existe, a gente não faz noção. Eu mesmo, eu posso dizer, eu conheço a África, que é aquele país de ritmos, também conhecido como país da pobreza, o continente, como continente da pobreza, que é o que geralmente a gente vê, né? A grande mídia, infelizmente, mostra mais essa parte negativa do continente africano, mas não dá aquela grande ênfase em mostrar que, de fato, a África é um país uhum, muito rico, uma cultura assim, muito bastadora, muito grande,
e que está Pois presente é, no nosso dia a dia, né? A pois é. cultura africana. Eu amo a cultura africana, o ritmo africano. Adoro. Pois é. Desculpa lhe atrapalhar. Não, mas justamente é isso. Então, assim, é por isso que é importante esse trabalho na sala de aula, né? Porque quando a criança ela não se percebe, eu vejo assim, é, já entrando, né, em outra pergunta, mas assim, quando eu produzo minha sala de aula, com educação infantil, a gente enfeita a sala, calendário, chamadinha. Então, desde o primeiro dia de aula, eu preparo minha sala de aula para receber crianças brancas e negras, né? Então, existe sempre uma boneca, um boneco, um desenho que é feito com EVA da cor mais escura, né? Porque tem EVA da cor de pele, que pele? Pele de quem, né? Existem várias cores de pele. Então, assim, então o professor tem que ter essa percepção, trabalhar justamente músicas, né? Músicas que sejam ritmizadas com instrumentos, né, africanos, né? Os instrumentos, vamos popularmente os que veio da Bahia, que eu também não sei citar aqui os nomes de todos, assim. Então, assim, desassociar o toque do atabaque da macumba, porque a macumba é do diabo, né? Existe isso. Então, assim, quantos preconceitos hoje passa as pessoas que pertencem às religiões de matriz africanas? Ainda hoje, os terreiros são destruídos. Existe invasão, destrói a casa, aí fica todo aquele grupo sem o local de reunião. Então, assim, desassociar. Então, a criança ela precisa se perceber na música, ter acesso a vários tipos de instrumentos, a ter acesso a várias histórias, né? Como é que a criança vai se. Como é que imagina uma menina se perceber bonita, dela for negra, com cabelo crespo, ouvindo a história da Branca de Neve. Como? Não vai se sentir pertencente a esse mundo, né? Então ela vai achar a Branca de Neve, a linda, ela vai entender. Ela vai entender. Ah, então eu não sou bonita. Ah, então eu não mereço um príncipe, eu não sou. Então, essa eu falo da questão do. São essas questões, né, que estão nas entrelinhas, que faz a criança não se valorizar, o ser humano não se valorizar como deveria ser. E a É, escola tem uma estrutura totalmente organizada para se fazer isso com as crianças, com os alunos. justamente. Justamente, professora. Falta aqui alguns minutinhos. Vou dar uma adiantada aqui, porque o espaço aqui, professora, tem que ser maior para a gente, porque a Maior. senhora tem muito o que falar, tem muito o que. Hoje eu aprendi, professora Valdilene, conheço por Leninha. É, Sim. professora Valdilene, a senhora tem muito o que ensinar, já se passaram quase o quê? Faltam uns 13 minutos. Só. Professora, vai dar uma adiantada aqui para a gente, que a senhora. A gente tem que Eu, estar no é, YouTube, professora. Tem que estar no YouTube para a gente ter um tempo ilimitado. Ô, professora, a senhora já sofreu algum tipo de preconceito dentro do seu ambiente de trabalho? Não, dentro do ambiente de trabalho, não de uma forma estrutural, né? Mas tudo isso que eu já falei, né? Essa questão né, não passei por situações de preconceito dentro do meu ambiente de trabalho. Mas Já tudo isso que eu presenciou já algum? falei. Oi? Já Não, presenciou mas algum? já presenciei, sim, presenciei, né? Isso a gente Não presencia. precisa, não precisa dizer quem foi, porque esse Não, não é um caso, dentro né? do caminho, do percurso, da casa para o trabalho, independente se, né, em todo momento a gente presencia isso. Presencia, com certeza. Ô, Entendeu? professora, Oi. o que a senhora sugeria para trabalhar o Dia Consciência Negra nas escolas? Não só nesses dias, mas todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Eu sugeria que fosse todos os dias, né? Estivesse realmente de uma forma, digamos, de uma forma prática, estivesse presente, né? No projeto pedagógico da escola.
todas as ações, as orientações das diretrizes, né? E também, assim, digamos, hoje, dia 20, seria, por exemplo, de uma forma prática, uma conclusão de um projeto, trabalhar um projeto, né, com relação às questões étnico-raciais, uma sequência didática de 2 semanas, de 1 mês, 2 meses. Então, assim, é um trabalho, a gente está vendo aqui que trabalhar a consciência negra é um leque, né, de informações, um leque de... É a questão da cultura, da culinária, da ciência, né? Então, da matemática, da história, geografia. Então, não tem como trabalhar em um único dia. É um trabalho de um projeto, no mínimo de um projeto, né? Se a escola realmente quiser trabalhar. Mas aí eu vejo que desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula, a escola pode estar organizada, estruturada. A criança tem que se perceber pertencente àquele mundo, tem que ser acolhida, né? Tem que ser... Existe uma declaração dos direitos essenciais da criança negra na escola. E nessa declaração, ela justamente orienta que ela seja acolhida de forma afetuosa, entendeu? Que estejam representações visuais para que ela possa se pertencer, como eu falei, um cartaz, trabalhar uma música. A criança ela possa ser... A criança negra, ela nas peças teatrais do folclore, ou ela é o Saci ou a Negrinha do Pastoreio. Não, ela pode ser outro papel. Outro personagem. Por que não pode ser o príncipe da história? Exatamente. Então, porque a menina negra não pode ser a princesa da história. A fada. A fada. Que maravilha, a fada negra. Né? A gente, geralmente, as histórias, e aos pouquinhos, é muito pouco, mas a gente vê de forma muito tímida que aos pouquinhos estão começando a entrar, a se trabalhar essa questão dos personagens, né? Essa identificação de personagens negras nos filmes, nos quadrinhos, nos desenhos, né? É super interessante e importante. É como dizer aquela coisa, uma vez um professor meu de educação física, ele me dizia que a boneca Barbie era um perigo. Eu não entendia por quê. Porque ela é perfeitinha, ela é magrinha, cintura de violão. E uma criancinha gorda, ela não ia se identificar com aquela boneca. E ela queria ser, principalmente as moças, as adolescentes, queriam, porque a gente está numa fase adolescente que a gente quer ser perfeito. E que deseja ser como aquela boneca Barbie, que é tudo perfeito, etc. e tal. Mas não é assim, é uma coisa que tem que ser trabalhada. Não é verdade, professora? Tem que ser trabalhada, desconstruir essa imagem. Desconstruir a imagem, justamente. A senhora tem alguma sugestão de leitura, de temática, história e cultura afro-brasileira que a senhora possa indicar, quer deixar aqui para a leitura? Tem, de uma forma, né, assim, rápida, tem os textos, tem aqui Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, o livro. Os Novos Pentes da África, de Cidinha da Silva. Na verdade, todas as duas autoras, ela não tem só esses livros, tem N livros. Então, são as produções de Conceição Evaristo e de Cidinha da Silva. Na educação infantil, eu trabalho muito com O Casamento da Princesa, de Celso Sisto, Casamento da Princesa. Bruna e a Galinha da Angola. Linda a história, dá para trabalhar muito bem na sala de aula. Eu amo essa história e os trabalhos que ela nos orienta, que ela, né, para trabalhar com as crianças muito bem. A Árvore Maravilhosa, de John Kilala, um livro ilustrado na Tanzânia, muito lindo, são de animais, as ilustrações são belíssimas. A conversa são entre os animais lá do continente africano. Então, é até bom porque a criança ela aprende, esse animal, né, existe naquele continente, naquele país, isso é muito bom. Chuva de Manga, de James Rufford, também muito interessante. Isso aí é só alguns
que pode ser trabalhado na sala de aula, né? Porque a criança ela tem que se pertencer ao mundo. Em todos esses livros que eu falei, as personagens são negros, são crianças negras, que remetem à história, ao conto africano. Então, a criança tem que ouvir isso desde pequeno para se sentir valorizado. No caso também, né, uma educação de forma mais ampla, né? Educação realmente que possa abrir os horizontes, se educar de forma correta, né? Não é uma educação engessada. Quando você lê uma poesia, né, lê um conto, tudo isso você abre a mente daquela criança, né? Então não é só os clássicos do Chapeuzinho Vermelho que existe, né? São outras literaturas que a criança deve ter acesso e você utiliza justamente isso para introduzir as questões raciais na escola, na sala de aula. Não é, Silvia? Parabéns, aprendi, não conhecia esses títulos, não conhecia esses livros, essas histórias, aprendi e depois repassar o link, o título pelo Zap, que eu quero dar uma conhecida assim, eu quero ver, tá certo? Bom, tá bom. E a senhora, como mulher negra, qual a mensagem que a senhora deixa para as próximas, para essa nova geração, professora? A mensagem, Silvia, é que sejam persistentes. Sejam persistentes. Nós somos pessoas de valor, nosso cabelo é lindo, nossa pele é linda. E como você falou, não é a cor da nossa pele que determina quem nós somos, né? É o nosso conhecimento, as nossas ações. Então, e como mensagem, eu queria ler um texto de Conceição Evaristo, porque Pode ficar à vontade. melhor transmite minha mensagem para essa geração de hoje. Pode ficar à vontade. O texto é Vozes Mulheres, Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das casinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgada nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si e fala a Professora? Alô? Professora? O sinal ficou ruim, professora. Tinha cortado, mas voltou ao normal. minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo. Lindos textos de Conceição Evaristo, tem uma contribuição enorme nas lutas raciais. Eu geralmente, essas histórias, uma vez eu estava assistindo um seriado num canal aí sobre a questão escrava, né? Era de um homem negro, um líder negro. E eu não aguentei assistir mais, porque é muito chocante. É muito chocante. Eu também não e tenho essas condição. essas histórias, inclusive uma história dessa que a senhora acabou de contar, linda. À medida que vai falando, a gente vai imaginando, né? Vai contando Um processo a história, né?
Toda O história pode ser processo, contada no, né, num poema, não é isso? o processo, o processo. Muito lindo. Professora, desde já eu lhe agradeço. É, desculpe algum momento que eu atravessei assim, atrapalhei a sua fala. A senhora se colocou à disposição. E a ideia, professora, desse espaço é justamente essa. Como eu disse, a senhora que a gente já falou em outras vezes, quando eu pensei em criar alguma coisa na internet, é para tratar de coisas que seja importante para as pessoas, que as pessoas gostem, que as pessoas venham participar junto, que seja útil para as pessoas. E ter a senhora aqui neste espaço, para mim é uma honra, porque eu lhe conheço como amiga. Com Hoje, certeza. de muito Somos. tempo, a gente se conhece, mas hoje eu estou vendo minha amiga como professora que venceu na vida e que está dando essa contribuição maravilhosa para a sociedade. Eu quero agradecer a Obrigada. você, Lenine, professora. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E que não seja só esse momento. A Não, senhora não. está convidada desde já, faz parte desse projeto também. O que a senhora tiver para apresentar do seu trabalho, dos seus projetos, fique à vontade, porque, gente, esse espaço é nosso. Se você tiver alguma ideia interessante, que seja de valor, que possa contribuir algo de bom para a sociedade, um tema, enfim, se coloque à disposição, porque a gente precisa dar as mãos e mostrar o que é útil, porque as pessoas precisam ser valorizadas. E só para fazer, professora, uma colocação assim, uma observação, é que você é lindo e linda do jeito que você é. Você é negra e negra, você é linda. Você é gorda ou magra, você é lindo ou linda. Você é baixo ou alta, você é lindo. Você tem mancha no rosto, como eu tenho, você é lindo e linda do mesmo jeito. Não observe isso como um defeito. Não se sinta inferior por causa do seu cabelo, por causa do seu nível social ou por causa de uma roupa que você está usando. Você é rico e rica desde o dia que você veio ao mundo, porque Deus te deu todas as qualidades do mundo e você é uma pessoa brilhante do jeitinho que você é. Não permita jamais que alguém coloque você para baixo, que alguém coloque você, sabe, no chão e deixe mais baixo do que o chão, porque você é bom o suficiente. Você só precisa trazer essa qualidade de dentro de você que está adormecida, que alguém botou na sua cabeça que você não é Exatamente. nada, que você não é capaz, que você não vai chegar a lugar nenhum por causa do seu nível social, por causa da cor da sua pele. Foi como Exatamente. a gente comentou aqui, professor. A frase que você coloca nos seus status, o que você é aparentemente, nada te define. Você é muito mais do que imagina, gente. Pode acreditar. Um bom tempo da minha vida, professora, eu achava que eu não era capaz, eu acreditei nisso, que eu não era capaz. E hoje, se você está assim como eu, por alguma razão que achava que não era capaz, mude isso. Comece a trabalhar e absorver as coisas boas e jogar o que é ruim no lixo. Não admita jamais, mas não comece amanhã, não. Comece hoje. Comece É, agora. Porque o momento exatamente. É é agora. agora. Pois é. Professora, pode fazer Oi. alguma colocação mais, se a senhora quiser. Não, eu só queria, assim, né, de uma forma simples. Então, o que é ter consciência negra, né? O que é ter consciência negra? É ter consciência da própria história, é você ser consciente da sua própria história, é
da verdadeira história, né? Então, das suas lutas, das suas vitórias, tudo isso que nós já falamos aqui. Então, você quando tem consciência da história de Zumbi, dos Palmares, de todos os outros, né, que lutaram para a liberdade do negro na época da escravidão, quando você tem consciência da história de todos os grupos, desde 1970, que estão lutando até hoje, né, para a implementação de leis, de valorização, os grupos do movimento negro, isso é ter consciência negra. É refletir sobre o passado, sobre o presente, sobre as possíveis situações do futuro, isso é ter consciência negra. É perceber que a abolição da escravatura, né, não foi o que nos trouxe, na verdade, né? Então, quando você percebe que a abolição, na verdade, não libertou ninguém, né? Foi desde quando surgiu os mendigos nas ruas, foi com a abolição da escravatura. Os negros foram, já existiam várias outras leis, né? Que antecedeu a abolição. Então, quando você tem todo esse conhecimento da história, das revoluções, a linha, né? A linha, não é cronograma, é outra palavra que se usa, mas aí você vai percebendo tudo isso para chegar nos dias de hoje, para chegar nessas leis, nessa diretriz de hoje. Todo o percurso que foi percorrido até chegar nas leis de hoje. Então, isso é ter consciência negra, né? E também eu queria só agradecer também, né, a você, ao espaço. Queria agradecer as pessoas que estão aqui na live. Vou citar Márcia e Sidilene, que foram minhas colegas da universidade em Campina Grande, né? Só aquela geração que saía daqui para estudar em Campina Grande, em Carona, tem toda uma geração, desde também estar aqui. Quero agradecer minhas amigas, minha filhada Hilary, que está aqui também, minha tia Josefa, que me auxiliou muito aqui na live, Lourdinha também está aqui. Então, é justamente isso. Eu estou aqui, mas eu não estou sozinha, né? Tem um grupo de mulheres, um grupo de pessoas comigo. Eu estive em certos lugares onde fui valorizada. Então é isso, quando a criança é valorizada, quando é estimulada, quando temos realmente conhecimento da verdadeira história, a gente vai se aperfeiçoando, vai se conscientizando, é possível viver nesse mundo de hoje, mas com a consciência, né? E eu tenho um pouquinho da consciência graças a todas essas pessoas que estão na minha vida, meus familiares e minhas colegas de trabalho e de escola também. Então, muito obrigada, Eduardo. Viu? Professora, muito obrigada. Eu quero vou deixar aqui no feed para os professores, assim, de repente... Ferreirinha também quero agradecer os Guerreiros do Vale do Paraíba. Quando eu estava terminando o curso de pedagogia, eu trabalhava nos Guerreiros do Vale do Paraíba. Ferreirinha, um abraço, Ferreirinha. Quero agradecer também. A senhora conheceu Ferreirinha num evento da Consciência Negra, não foi isso? E ele conheceu a senhora num evento da Consciência Negra. Pois é, lá em João Pessoa, né? Por meio de um dos militantes, né? Luiz Adra, né? Um dos militantes. Então, a gente também tem todo um contato. Então, eu estava lá no dia justamente de uma reunião da Consciência Negra, uma reunião, os APMs com outros movimentos. Então, Ferreirinha, quando conheci Ferreirinha lá, exatamente. Ferreirinha, um beijão da maga para você, meu amor. Um beijão da maga para você. Eu já disse a ele, esse espaço também é nosso. E ele sinta-se também convidado. O Ferreirinha é uma pessoa inteligente, cheia de ideias para a gente trabalhar aqui uns temas, trazer uns temas aqui bacana. Professora, antes da senhora sair, deixa eu ver aonde está. É a sexta, acaba se perdendo. Eu vou deixar aqui no feed umas ideias. Tem um site chamado SAI, que é Saber, Agir e Evoluir. Eu encontrei. Esse site, professora, para os professores ou para alguém que queira trabalhar dentro da escola, esse site, ele dá algumas ideias, algumas dicas de como o professor também pode trabalhar, integrar todas as disciplinas e trabalhar o Dia da Consciência Negra. Por exemplo, como é que matemática pode trabalhar o Dia da Consciência Negra? Como é que geografia pode trabalhar o Dia da Consciência Negra? Como é que ciência pode trabalhar
o Dia da Consciência Negra. Aí esse site, vou deixar aqui no feed para todo mundo olhar, não é só professor, para todo mundo olhar. Dá dicas também maravilhosas de como se trabalhar o Dia da Consciência Negra unindo todas essas disciplinas. Professora, muito obrigada para você. O espaço está sempre à sua disposição. Muito obrigado. Tá certo? Fica com Deus. Agradeço. Tchau para vocês. Axé. Axé. Amém. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau, professora. Fica com Deus. Você também. Obrigada. Gente, essa foi a live com a professora Valdilene. Live Semana da Consciência Negra. Da Consciência Negra. E foi uma live maravilhosa. E tá ao vivo aí daqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Apertei aqui no negócio errado aqui. Professora, eu não estou conseguindo. Se a senhora quiser apertar aí no botãozinho para acesso, ela pode sair, porque eu não estou conseguindo aqui de jeito nenhum, meu amor. Certo? Eu quero agradecer também a vocês que tiraram um tempinho do seu tempo para estar aqui nessa live. Desde já, gente, muito obrigada pela consideração de vocês. E o espaço Silva Barretos é justamente esse. É o espaço nosso. Quero mandar um beijo aqui para Silva, Elaine, Elaine, um beijo da vaga para você, Elaine, para Sandra e Rogério. Quero mandar um beijo também para as amigas da professora Valdilene, né, que estiveram aqui presente, a Josefa, eu acho que é isso. Sandra aqui está dizendo, trabalhar a questão da consciência negra é ir além de de tudo, problematizar a questão de inserção do negro na sociedade, como foi construído, como o seu dia, em seu todo o contexto, levar os alunos a pensar. É verdade, Sandra. Um beijão da maga para você. Quero agradecer a todos. E o espaço é justamente esse, gente, para a gente trocar ideias. E eu estou aqui para aprender. Este espaço é um espaço em constante construção, tá bom? Desde já, quero agradecer a Papai do Céu, muito obrigada por esse dia, quero agradecer a minha mãe, quero agradecer a todos que colaboraram para essa live, a Catiane, Camilo, a professora Cíntia, que tirou algumas dúvidas minhas, a questão da história do Zumbi, Cíntia, professora, muito obrigada, e a gente se vê na próxima. Gente, a todos e a todas, uma boa noite. Um beijo da maga. Fui!